Graça e paz, queridos, amém? Bom dia a todos. Que a graça do Senhor, que a presença dEle, que a multiforme graça dEle esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida nesse momento. É um momento que nós estamos dedicados, né? É um momento que nós nos reunimos diante da presença do Senhor. Por mais que estejamos passando por esse momento de pandemia, mas crendo que essa situação, em nome de Jesus, vai passar. Nós vamos poder realmente nos reunir como irmãos e irmãs aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, de podermos buscar a presença do Senhor, de buscarmos a face daquele que é poderoso sobre as nossas vidas. E eu convido a você nesse momento para adorar o Senhor no seu canto, louvando e agradecendo o nome dEle, declarando que Ele é o Senhor da sua vida, é o Senhor que reina no seu coração, declarando: o Deus do impossível. Amém? Bom dia, queridos, bom dia, meus irmãos. Damos graças a Deus por Ele nos permitir congregarmos uma vez mais nesta manhã, estarmos juntos aqui, a fim de oferecermos a Ele um culto que lhe seja agradável. E a nossa expectativa é, ao término deste momento de celebração, de adoração, não termos qualquer dúvida
de que o Senhor se agradou de nós. O nosso momento de adoração, o nosso tempo de celebração foi agradável ao Senhor. Somos extremamente gratos e reconhecedores do cuidado e do favor dele. Hoje, último domingo do mês de junho, dia 28, nós estamos uma vez mais entendendo, confessando, reconhecendo que até aqui o Senhor nos tem ajudado, nos tem sustentado. Estamos finalizando o primeiro semestre de um ano surpreendente não só pelos acontecimentos que marcaram esse primeiro semestre do ano, mas em especial surpreendente porque Deus se revelou um Deus provedor, um Deus sustentador, um Deus mantenedor, um Deus restaurador, um Deus confortador. Esse tempo que encerra esse primeiro semestre foi um tempo de grandes desafios e de aprendizado, e o Senhor em nenhum momento, mas em nenhum momento mesmo, nos deixou só. Esteve em todo o tempo nos amparando, nos orientando, nos sustentando, renovando forças, nos ensinando, e a gente só tem que expressar nossa gratidão e o reconhecimento de que Ele é aquele que efetivamente tem, na medida certa, o auxílio e socorro para os que confiam e esperam nele. Por isso eu quero ler um versículo que está no Salmo 34, e para nós é extraordinário, mas extraordinário mesmo, quando fechamos esse semestre no dia de hoje. No Salmo 34, o Salmo de Davi, quando ele fugia de um grupo de pessoas, de homens revoltosos e revoltados a fim de tirar-lhe a vida. Ele fez-se de louco para escapar da fúria daqueles homens. E o Salmo 34, relata essa experiência. E quando ele encerra o Salmo, o último versículo, 22, diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos, nenhum dos que nele confiam será condenado. O Senhor resgata a alma dos seus servos. A ideia aqui de Davi, e que nós precisamos absorver, que nós precisamos trazer para os nossos dias, o Senhor paga o preço, o Senhor redime a vida, resgata o sentido da vida para os que esperam nele. Nenhum desses será condenado. Nenhum dos que nele confiam será derrotado, vencido. Nenhum. Por que não? Porque o Senhor os resgata, o Senhor os toma para si, o Senhor paga o preço para ter com Ele os que nele confiam e esperam. É isso que o Salmo de Davi nos ensina. A despeito do ódio daqueles homens que o perseguiam, a despeito do rancor, a despeito da intenção de morte, a despeito das frustrações e decepções que aqueles homens jogavam sobre Davi, o Senhor cuidava dele, o Senhor amparava Davi,
Senhor o protegia. Todo o salmo é belíssimo, é riquíssimo nos seus ensinamentos. Todo o Salmo 34 traz lições preciosíssimas, mas para essa manhã, para esse domingo, que é o último do mês de junho, do primeiro semestre do ano, podemos dizer assim, quase 180 dias já passados desse primeiro período do ano, eu só posso dizer a você, usando o texto de Davi, essa palavra: o Senhor resgata, o Senhor toma pelas mãos a alma dos seus servos. E aí Davi vai dizer no outro verso, nesse mesmo capítulo 34, provai e vede, o Senhor é bom, e feliz é o homem que nele se refugia, que nele confia. Sabe por que é feliz? Por causa dessa experiência. Ele é resgatado, ele é amparado, ele é acolhido, ele experimenta do socorro, do livramento, da salvação que só o Senhor pode prover. Só e tão somente só o Senhor pode prover. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, que Deus renove as nossas forças. Temos mais 6 meses pela frente nesse ano de 2020, que continuemos a experimentar desse cuidado e desse favor de Deus. Não desanimemos, não esmoreçamos, não murmuremos, continuemos a experimentar do favor de Deus, do maná que Ele há de fazer descer do céu, da água que Ele há de fazer brotar da pedra. Estamos peregrinando tal qual Israel peregrinava, estamos caminhando para a nossa nova Jerusalém, como Israel caminhava para a terra da promessa, para Canaã. Então não murmure, não reclame, desfrute do cuidado e do favor de Deus. Procure e você encontrará as benesses, o favor, as intervenções, os livramentos do Senhor em seu benefício e favor. Procure, não serão poucos. Olhe à sua esquerda, olhe à sua direita, você vai ver que você tem muito mais motivo para louvar e engrandecer o nome do Senhor, para apresentar-se diante dele com gratidão, do que para reclamar de qualquer coisa. Você tem muito mais. Ontem à noite recebemos uma mensagem de um amigo, um irmão em Cristo e amigo, e ele fazia menção de uma família que vivia um misto de gratidão e muita gratidão diante de algumas dores e tristezas que essa família tinha experimentado. E eu vou dizer por quê. Uma família foi vitimada pelo Covid. Nessa família, os patriarcas, o pai e a mãe, foram infectados, e com eles mais 3 filhos e uma nora foram contaminados. O patriarca, o senhor, com 92 anos, teve alta essa semana, depois de alguns dias entubado, algumas semanas hospitalizado. Ele voltou para casa junto com uma filha que também estava internada, que também foi vítima da Covid. Voltou para casa e encontrou uma nora que também estava hospitalizada, vítima da Covid. Porém, no meio dessa celebração, no meio dessa gratidão, e ele não podia ignorar isso, e a família não pode ignorar isso,
E a razão do contato feito foi exatamente para agradecer a Deus o cuidado de Deus. Porém, ele perdeu sua esposa, ele perdeu um filho de 60 anos e perdeu mais um filho. A esposa e 2 filhos foram vitimados, foram a óbito em razão da Covid. Mas ele voltava para casa, e os que não somente sobreviveram, mas também não chegaram a ser infectados, entendiam o favor de Deus e tinham muito mais para agradecer. Agradecer não só o retorno dele para casa, mas agradecer porque Deus os estava sustentando, Deus os estava confortando, Deus os estava encorajando diante de um tempo tão delicado, tão difícil. Aquela família tem muito a agradecer, a família do seu Menezes, muito a agradecer. Por isso eu estou dizendo a você, chegamos ao final de um semestre, e eu não tenho nenhuma dúvida de que nós, eu, você, Lírio dos Vales, temos muito mais a agradecer. Não podemos murmurar, não podemos reclamar. Por quê? Porque temos experimentado desse princípio, dessa verdade que Davi trouxe no Salmo 34. Sim, provem e vejam, o Senhor é bom, feliz o homem que nele se refugia. Sim, sim, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Por que não? Porque o Senhor é a garantia da redenção. Não há condenação onde existe redenção. O preço pago é o preço que garante o resgate, garante a redenção. E Ele, o eterno Deus, pagou o preço por mim, por você, quando enviou o seu Filho para tomar o nosso lugar, e para que experimentássemos do seu perdão e pudéssemos voltar à comunhão com Ele. Seja grato, seja agradecida, seja agradecido, e busque com as lentes de Deus, busque com as lentes de Deus, e você encontrará muito, mas muito mais motivos para agradecer nessa primeira etapa, nessa primeira jornada de 2020 que se encerra. Que Deus te abençoe, que Ele renove suas forças, que Ele restaure a sua alegria em servi-lo, que Ele renove o seu ânimo, o seu vigor, que Ele deixe patente diante dos seus olhos os seus cuidados, como o salmista diz, as maravilhas do Senhor manifestas em seu e em meu favor ao longo desses quase 180 dias desse ano que já se vão. E seja agradecido. E seja agradecido. Nós vamos louvar ao Senhor uma vez mais, enquanto teremos o privilégio de apresentar ao Senhor os dízimos e ofertas. Eu me rendo, é a canção que nós vamos entoar, e não existe outra atitude a mim e a você. Não nos resta outra postura diante dessa constatação que Davi apresenta-nos. Não nos resta outra postura senão nos rendermos, nos curvarmos em gratidão diante dele, reconhecendo o seu cuidado e favor. Eu me rendo. Você pode aí, através do aplicativo do seu celular, apresentar ao Senhor, consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas. Os desafios da sua igreja permanecem, a beneficência da igreja continua trabalhando, ministérios da igreja continuam atuando, a sua igreja continua viva e operante, atuando. E eu gostaria que você tivesse o privilégio de expressar sua gratidão, reconhecendo
que Ele é o teu provedor, é aquele que te sustenta. Eu me rendo. Vamos louvar ao Senhor. Aí no seu celular você tem o banco da igreja, a conta, a agência, a conta, o CNPJ, está tudo aí para você. Honre ao Senhor com as suas primícias, com a postura de gratidão.
Nós vamos orar e vamos expressar a Deus também nossa gratidão, manifestar nossa gratidão por conta de seu cuidado em favor de queridos nossos, de amados nossos. Ontem foi aniversário da irmã Érica Valim, somos gratos a Deus por sua vida, rogamos ao Senhor que continue abençoando os seus passos, orientando em tudo. Também amanhã, dia 29, a irmã Tereza Cristina completa mais um ano de vida e somos gratos a Deus também pela vida dela, expressando também nosso carinho. Vamos orar por ela também nesse instante. Vamos orar pela família de seu Menezes, como o pastor aqui há pouco mencionou, a fim de que o Senhor o conforte, o console, a fim de que o Senhor renove seu ânimo, bem como de todos os seus. Vamos colocar diante de Deus a vida da Júlia. O pastor tem apelado junto aos irmãos para que oremos pela Júlia, uma menina de 9 anos, filha, sobrinha de um casal amigo nosso que tem pedido orações por ela. Ela segue hospitalizada e enfrenta um tumor no cérebro. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de sua família, tenha misericórdia dela, oriente os médicos em tudo, em tudo. Vamos lembrar também em nossas orações do irmão Agenor, que busca uma oportunidade de trabalho, voltar ao mercado de trabalho. Vamos lembrar em nossas orações da irmã Rose, vamos lembrar em nossas orações do Saulo. Vamos colocar diante de Deus nossos queridos, nossos amados irmãos que necessitam do conforto, do encorajamento. Vamos lembrar das nossas gestantes, a Michele, nora do irmão Jói, da irmã Neide, no próximo sábado dará à luz ao seu bebê. Vamos lembrar do Jó, da Neide, vamos orar pela Michele, vamos lembrar também em nossas orações da Gabi, para que o Senhor a abençoe. Vamos continuar orando pela Luana, que também está grávida, a fim de que o Senhor abençoe essa gestação. Também vamos lembrar em nossas orações da Camila, esposa do Bruno, membros de nossa igreja, que também está grávida de mais uma menina. Vamos lembrar em nossas orações dessas gestantes, são 4, 2 agora já dando à luz, a Michele e a Gabi já nos dias de dar à luz, e a Luana e também a Camila, a fim de que o Senhor as abençoe durante o tempo de suas gestações. Vamos orar, vamos buscar a face de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por teu cuidado e favor, obrigado por tuas misericórdias que se renovam nessa manhã mais uma vez sobre nós. Obrigado, Deus, pela tua provisão, pelo maná que tem descido do céu, pela água que tem brotado da pedra. Obrigado, Deus, porque mesmo em meio a um tempo desértico, o Senhor tem sido Deus presente. Nós temos constatado o teu cuidado e o teu favor. Nós temos experimentado do teu livramento. Nós temos conhecido, ó Deus, a tua mão forte, o teu braço forte, estendido para aqueles que confiam e esperam no Senhor. Obrigado, Deus. Nós só temos que agradecer, ó Deus, a saúde, agradecer, ó Deus, a família, agradecer, ó Deus, o trabalho, agradecer, ó Deus, o vigor físico, agradecer, ó Deus, o sustento, a provisão do Senhor em todos os âmbitos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Dá, ó Deus, ao teu povo, à tua igreja, o privilégio de continuar identificando, reconhecendo os teus feitos poderosos, como o salmista relata, ó Deus. Ó Senhor, tem compaixão do seu Menezes e de sua família, conforte essa família, renove o ânimo dessa família. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor permitiu a recuperação destes. Ó Deus, nós colocamos também a vida do irmão Agenor
Abra as portas, ó Deus, de um novo emprego, uma nova oportunidade de trabalho para o teu servo. Também colocamos diante do Senhor a vida das gestantes desta igreja, em especial a Michele, que essa semana dará a luz ao seu bebê. Abençoa, ó Deus, esse parto, abençoa os médicos, abençoa aqueles que estarão ali compondo aquela equipe. Colocamos diante do Senhor a vida da Gabi, que também em breve dará a luz ao seu bebê. Abençoa da mesma maneira a tua serva. Continua, Deus, com a tua mão sobre a Luana, sobre a Camila, na gestação de seus bebês, na formação desses bebês. Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida da tua igreja, os ministérios da tua igreja, as crianças da tua igreja. Continua, Deus, cuidando delas, assistindo-as da mesma forma, ó Deus, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos da tua casa. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa renovar-lhes o ânimo, possa renovar-lhes o vigor, possa confortá-los, possa encorajá-los. Ó Deus, que o teu Espírito Santo vá ao encontro de cada um, identificando a necessidade de cada um, socorrendo, suprindo a necessidade de cada um, Deus, conforme a tua vontade e a fé dos seus servos. Ó Deus, visita a tua igreja. Obrigado, Deus, pela vida da Érica Valim, mais um ano de vida dado à tua serva. Obrigado, Deus, pela vida da irmã Tereza Cristina, também mais um ano de vida que o Senhor está concedendo à tua serva. Senhor, dá, ó Deus, a ambas o privilégio de serem mulheres sábias a edificarem suas casas, serem, ó Deus, ferramentas vivas nas tuas mãos, onde o Senhor as tem permitido chegar. Que a primeira preocupação de seus corações seja honrar e glorificar o teu nome. Deus, fica conosco, fala aos nossos corações através da tua palavra, porque nós confiamos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu gostaria nesta manhã de trazer para nós um tema bem sugestivo, que fez parte da nossa agenda, ou ao menos de algumas discussões e conversas que tivemos essa semana. Eu, em particular, conversei com um amigo sobre algumas coisas que temos visto e ouvido, algumas coisas que têm estado bem perto de nós, diante dos nossos olhos. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esses fatos. Essa foi uma semana muito interessante. Essa foi uma semana que, segundo inclusive alguns meios de comunicação, segundo a mídia, foi uma semana apocalíptica. Nós tivemos essa semana a notícia dos gafanhotos que saíam do Paraguai e atravessavam a fronteira, chegando ao Brasil pela região sul, milhões, com a possibilidade de causar uma devastação na região sul do nosso país. A única maneira de escaparmos seria se Deus enviasse uma chuva, um tempo fechado. Alegria, irmão Hilário, ver o irmão muito feliz. Se Deus enviasse uma chuva que então desviasse essa nuvem de gafanhotos. E Deus fez isso. Quando esses gafanhotos se aproximavam da fronteira com o Brasil, o tempo fechou, entrou uma frente fria e eles tomaram a direção do Uruguai. A nossa expectativa é de que, como não queríamos aqui, não desejamos que lá eles causem prejuízo ou tragédia. Essa semana também fomos informados sobre o despertar de um vulcão na região da Ásia. Fomos informados de um terremoto de 7,4 graus aproximadamente no México, e um outro
já no meado da semana, para o final da semana, na Nova Zelândia. Como se não bastasse, fomos informados da Godzilla, uma poeira levantada na região do Saara, que seria capaz de atravessar o Atlântico e, pasme, atravessar milhares de quilômetros, chegando à costa do Brasil, na região norte, São Luís, mais naquela região dos estados do norte do país e a ponta do nordeste, atravessando em direção à América do Norte, podendo chegar aos Estados Unidos. Uma nuvem de poeira levantada no deserto do Saara. O que é isso? E na TV, essa semana, ouvimos alguns telejornais, não foi um, não foram dois, alguns dizendo: estamos vivendo uma semana apocalíptica. Não bastasse o coronavírus, o Covid-19, outros 5 elementos se juntam a esse momento, no mínimo, estranho, para nos causar alguma reflexão. E é exatamente aqui que eu quero chegar. Eu quero lançar mão de um texto bíblico e convidar você a fazer algumas considerações comigo. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 25, nós temos um relato muito interessante da parte de Jesus. A vinda súbita do reino de Deus. Eu, sem nenhuma demagogia, eu posso afirmar aos irmãos: a volta de Jesus nunca esteve tão próxima como nos dias que vivemos. E eu vou dar a vocês alguns subsídios para esta realidade, de maneira e no relato bíblico. Nunca esteve tão próximo. Jesus Cristo disse, e está registrado pelo médico Lucas no capítulo 17, a partir do versículo 25, a partir do versículo 24, o seguinte: porque como o relâmpago ilumina desde uma até outra extremidade do céu, assim também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, colhiam, edificavam. Mas no dia em que Ló deixou Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Agora escute a conclusão de Jesus: assim também será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus bens em casa, não desça para tomá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló, não volte atrás. Grife isso na sua Bíblia: não volte atrás, não volte ao Egito, não volte às velhas práticas, não volte a apegar-se às coisas, não fique agarrado ao que é passageiro, ao que a traça e a ferrugem corroem. Alerta de Jesus: não
voltem atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que a perder, salvá-la. Você entendeu o que Jesus fez aqui? Você entendeu a construção, o jogo de palavras? As pessoas estão depositando suas vidas nas coisas. Qualquer que quiser salvar as suas coisas, vide, entenda sua vida, perdê-la. E Jesus continua dizendo: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. O que esse texto diz? Esse texto diz que no dia da volta de Jesus haverá uma separação eterna. Os que entrarão na eternidade com Deus e os que entrarão na eternidade sem Deus. Esse fato certamente acontecerá, porque lamentavelmente em muitas casas o marido está servindo ao Senhor, a esposa ignora essa demanda, essa necessidade. A esposa serve ao Senhor e ora por esse marido por 10, por 15, por 20, por 30 anos, mas ele continua com o coração endurecido, cauterizado. Jesus está dizendo: não tem negociata, não tem barganha, um será levado, o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, duas estarão juntas trabalhando, duas estarão no balcão, na sala de aula, num hospital atendendo um enfermo, duas estarão dentro de um consultório, uma será levada e outra será deixada. Qual é a marca disso? A separação eterna. Dois estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Dois estarão no campo, dois trabalhando, um levado, o outro deixado. Que alerta foi esse de Jesus? E é interessante que Jesus traz uma construção pedagógica a partir da lição de Noé. Tem gente que ainda acredita que a história de Noé foi uma ficção. Jesus dá aqui a demonstração da veracidade daquele fato. Jesus autentica, Jesus assina embaixo: isto foi real. E tal qual naqueles dias, quando eu voltar, também assim acontecerá. É uma palavra direta de Jesus, e portanto eu quero falar contigo sobre esta verdade. Assim como nos dias de Noé, o relato de Noé você encontra em Gênesis capítulo 6. Eu convido você depois a abrir sua Bíblia, a acompanhar todo aquele drama, todas aquelas lições que estão ali postas. Eu não vou ler o texto de lá, eu vou me ater a esse texto, mas eu vou lançar mão de algumas verdades que estão lá e que são aplicáveis a esse texto, a essa fala de Jesus. E a primeira delas, guarde isso: assim como foi nos dias de Noé, quando Jesus voltar, e repito, está mais próximo do que eu e você possamos imaginar. Quando Jesus voltar, ele vai se deparar com homens egoístas e promíscuos, perversos, que não levarão em conta essa iminente e verdadeira volta, retorno dele. Eu tenho dito, essa semana mesmo, conversando com Vanusa, eu falei isso. Ela chamava a atenção para esses fatos e essas questões, e a gente encontrou
diversos colegas tratando essa questão, esse tema, e eu disse para ela: Jesus está voltando desde que a cruz ficou vazia e ele foi recebido nos céus. Aliás, a sua Bíblia fala sobre isso. Se você ler as cartas paulinas, as cartas de Pedro, se você ler Hebreus, se você ler Apocalipse, você vai ver que Jesus está anunciando sua volta, não por alguns anos, algumas décadas, como fez Noé. Jesus está anunciando a sua volta já há 2000 anos. Ele está dizendo: preparem-se, preparem-se, eu voltarei. E os anjos disseram isso quando ele estava sendo assunto aos céus, e todos estavam boquiabertos olhando para o alto. Os anjos disseram: não fiquem aí espantados, assustados, olhando para ele que está subindo. Assim como ele está subindo, ele voltará. Preparem-se. E assim como era nos dias de Noé, nós estamos vivendo um tempo, vivendo dias em que os homens se revelam extremamente egocêntricos e promíscuos. Falar de homens egocêntricos num país onde a corrupção campeia pode parecer chover no molhado. Essa notícia é fresca, é de ontem. O Ministério Público do Rio de Janeiro divulgou ontem essa semana, não é? Que a suspeita de um desvio de verbas nos últimos anos no governo do Rio de Janeiro, só na área da saúde, que pode ultrapassar a marca de R$1 bilhão. R$1 bilhão. Você sabe o que isso significa? Isso significa homens egocêntricos, perversos, como a Bíblia diz, amantes de si mesmos, homens que vivem a olhar apenas para os seus umbigos. Eu tenho que me dar bem. Como eu posso me dar bem? Como eu posso tirar vantagem disso? De que maneira eu posso lucrar? E lucrar com a morte de dezenas, de centenas, de milhares de cidadãos nesse estado. Assim como nos dias de Noé, estamos vivendo dias com homens egocêntricos à nossa volta, homens insensíveis à necessidade do próximo, o próximo que morre no corredor do hospital, o próximo que morre sem conseguir fazer um exame para combater um câncer que está começando, e passam-se os dias, as semanas, os meses, os anos, e esse pobre coitado não consegue o seu tratamento e morre. Homens egocêntricos, homens promíscuos. Jesus falou deles, Jesus mencionou esses homens. Observe isso. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. A cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade conhecida por sua promiscuidade, onde os homens chegam ao ponto de bater na porta de Ló e pedirem a Ló para que ele colocasse do lado de fora os anjos que visitavam Ló, para que eles tivessem relações sexuais com ele. Ló fala: não, eu vou dar a vocês minhas filhas. Observe isso. Não, nós queremos esses que estão aí dentro. Você tem noção do tamanho da promiscuidade, a sodomia que imperava em Gomorra e em Sodoma? Daí o adjetivo sodomia.
Eu não quero entrar em detalhes a respeito disso, mas se você tiver tempo e oportunidade, depois você procure ouvir algumas palestras da ministra Damares. Procure ouvir algumas palestras onde ela faz menção da brutalidade, da perversidade. É indescritível, é algo asqueroso o que tem sido feito, promovido no nosso país com crianças indefesas. Não é uma questão de prostituição infantil apenas, é muito pior do que isso: abuso e violência contra crianças, contra bebês, ainda na maternidade, com dias de nascido, sendo abusados e violentados. Eu não estou falando nenhuma novidade, isso você encontra nas redes sociais, no YouTube, a palestra, a informação. Esses dias eu assisti pela segunda vez, num canal aberto de televisão, esse depoimento da ministra Damares. Assim como nos dias de Noé, vivemos um tempo com homens egocêntricos, homens promíscuos, perversos. Mas há uma outra coisa que marca a nossa geração, como atingia a geração de Noé. E Jesus falava sobre isso. O amor, no final dos dias, esfriaria. E o que se multiplicaria? Você se lembra? Jesus disse que o que? A iniquidade se multiplicaria. A maldade tem se multiplicado a olhos vistos. A olhos vistos. Maldade entre os seres humanos. Maldades de toda sorte. Não é a maldade apenas no ato de um crime efetivado, concretizado. A maldade da omissão, a maldade da indiferença, a maldade do racismo, a maldade da discriminação racial, a maldade da xenofobia. A maldade tem se multiplicado. Essa semana também na mídia foi divulgado, foi relatado um pai pedindo asilo político para ele e sua família, mulher e filha, por conta da perseguição que tem sofrido e da fome que tem assolado o seu país, aqui do lado, bem do lado de nós. E um outro país, não foi no Brasil, foi um outro país vizinho, negava. E ele, aos prantos, na divisa, na fronteira, dizia: eu não posso voltar, nós vamos morrer, nós vamos morrer. A maldade tem se multiplicado na indiferença, na apatia, na covardia por parte dos homens. A maldade multiplicada e a corrupção generalizada, assim como nos dias de Noé. Maldade multiplicada, corrupção generalizada. E quando eu falo corrupção generalizada, eu estou dizendo que afeta todos os órgãos e organismos, atinge a brancos, negros, pardos, índios. A corrupção, a famosa lei de Gerson, subtrair ou levar vantagem, que tanto ouvimos na década de 70, na década de 80, tem norteado a conduta de muitos homens
e mulheres desse país. O nosso Brasil, lamentavelmente, é um dos primeiros no ranking da corrupção no mundo. Ficamos atrás de alguns outros países, é verdade, mas isso não é menos vergonhoso, é um ultraje. Está diante dos nossos olhos, de norte a sul desse país. Salvo engano, essa notícia também é dessa semana, na nossa federação, na República Federativa do Brasil, 25 estados estão sob investigação por corrupção e desvio de verba no chamado Covidão. Covidão, o dinheiro do governo federal destinado a estados e municípios desviados por corrupção. A maldade multiplicada, a corrupção generalizada em todas as esferas de governo, municipal, estadual, federal. Nós, no Rio de Janeiro, temos vivido, se não a maior, uma das piores tragédias. Os últimos governadores, todos presos, e o atual sob investigação e ameaça de impeachment. Por conta do quê? Corrupção. Nós vivemos uma das piores tragédias fiscais. A nossa recuperação fiscal, a nossa condição de saúde fiscal no Estado é extremamente delicada. Por conta do quê? Corrupção. E Jesus alertou sobre isso. Assim como nos dias de Noé, o Senhor voltará, e sabe como Ele encontrará a terra governada por homens egocêntricos e promíscuos, a terra governada por uma maldade multiplicada a cada dia e por uma corrupção generalizada. Mateus capítulo 24, nós lemos essa palavra de Jesus. Mateus 24, versículo 12, Jesus disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor, escute isso, o amor de quase todos esfriará. Sabe o que significa quase todos? Isso inclui religiosos, ateus, pagãos, cristãos. Porventura, lembra-se desta? Porventura, quando o Senhor voltar, ainda achará fé na terra? Terceiro, como nos dias de Noé, não apenas homens egocêntricos e promíscuos, não apenas uma maldade que multiplica-se assustadoramente entre nós e uma corrupção generalizada campeando, mas também o estouro, eu não tenho outra expressão, o estouro de heresias e a multiplicação assustadora de apóstatas nos nossos dias. Daí Jesus dizer: o amor de muitos esfriará. E o primeiro amor que esfria, sabe para com quem é? Com o Senhor. O reflexo do amor que esfria em relação ao próximo é decorrente do amor que esfriou em relação ao Deus eterno. Se eu não sou capaz de amar ao meu próximo a quem vejo, lembra-se deste alerta? Como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem não vejo? João nos alertou sobre essa verdade. Como? Assim como nos dias de Noé, nós vivemos um dia ou um tempo
onde a heresia tem se multiplicado e crescido o número de apóstatas, de homens e mulheres. A palavra apóstata significa negar a fé. Homens e mulheres abandonando e negando a fé. Existe uma expressão que até bem pouco tempo era muito usada: os desigrejados. Desigrejados. O que isso significa? Homens e mulheres, jovens e adolescentes, aspas, que afirmam ter um compromisso com Deus, mas negam qualquer possibilidade de relação com a igreja, que é o corpo de Cristo. Que incoerência! Que incoerência! Como assim? Eu vou dizer que amo ao meu Senhor, que sirvo ao meu Senhor, se eu não estou ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja, através da qual eu posso exercer, exemplificar, praticar esse amor. Mas esses são os dias que estamos vivendo. Há algumas semanas atrás eu conversei com uma pessoa muito próxima, e ela dizia: pastor, eu preciso voltar à igreja, pastor, está muito difícil. Eu falei: o que está faltando para você voltar? Coragem. Está faltando coragem. Faz algum tempo que eu não o via entre nós realmente, e quando eu fiz contato eu fiquei triste e surpreso com a situação que ele me relatou. Triste e surpreso. Por quê? Porque aquilo que ele me relatou, aquilo que ele me colocou, revelava alguém que negava a fé, apostatando da sua fé em Jesus. Às dezenas, aos milhares de milhares, negando a fé, vendendo e trocando Jesus por 30 moedas de prata, vendendo e trocando Jesus por uma promoção no trabalho, vendendo e trocando Jesus por um amor, aspas, novo, uma nova experiência amorosa, extraconjugal, fora do casamento, vendendo e trocando Jesus com sites pornográficos, vendendo e trocando Jesus. Assim como nos dias de Noé, os homens não estavam interessados, preocupados em qualquer tipo de relação com Deus, vivemos esse tempo. Você quer ver uma coisa? O apóstolo Pedro, na sua carta, eu vou ler esse texto porque ele é muito importante para nós. Pedro escreveu aos seus leitores, alertando-os, chamando a atenção deles para aquilo que marcaria a proximidade da volta de Jesus. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, nós lemos assim, 2 Pedro 2, no verso 3, por exemplo, escute isso: por ganância, farão de vós negócios com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. Você é capaz de se recordar aí, onde a palavra de Deus tem transformado ovelhas em negócio, briga por ovelhas que se tornam cifrões e negócios. Isso te lembra alguma coisa? Isso te remete a algum fato dos últimos dias? A ostentação pela catedral, pela melhor, pela maior, pela que comporta o maior número de pessoas, isso te remete a essa verdade que Pedro sugere e aponta para mim e para você? O mesmo Pedro
na mesma carta e no mesmo capítulo, vai dizer o seguinte: escute isso, escute. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Blasfemando. Vivemos uma geração de homens blasfemos. Ontem eu conversava com uma pessoa não evangélica, que me provocou no bom sentido, e disse: pastor, você não lembra que há poucos dias, numa determinada situação, um cidadão com seu corpo marcado, com tintas, etc., rasgava páginas da Bíblia e botava na boca e comia e depois cuspia? Eu disse: eu não lembro disso. Pois é, blasfemos, homens blasfemando, debochando contra o eterno Deus, a respeito dos seus ensinamentos, preceitos, verdades. Aliás, o mundo pós-moderno não admite uma verdade absoluta, por isso eles são tão visceralmente contra Jesus. Para o mundo pós-moderno não pode haver uma verdade absoluta, e quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém volta ao Pai senão por mim, isso era uma verdade inconteste e absoluta. Por isso Jesus é intragável para essa geração, é intragável para os homens dos nossos dias. No seu livro Como Viver Acima da Mediocridade, Charles Swindoll fala sobre 4 pilares que têm levado a nossa geração ao caos, à bancarrota, que tem levado essa geração a ter cada vez mais um número crescente de apóstatas, uma explosão de heresias, distorção da palavra, doutrinas falsas. São 4 essas raízes, e elas são todas iniciadas com a letra P, as 4 raízes desse caos onde nós estamos mergulhados. Você quer saber quais são? Primeiro P, o poder. O homem tem tido sede de poder, briga pelo poder, mata pelo poder, destrói a sua família pelo poder. O homem é capaz de se insurgir e, tal qual Absalão, perseguir de morte pai e mãe pelo poder. Segundo P, prazer. O prazer a qualquer custo, o prazer a qualquer preço. O que importa é você ter prazer. É essa a filosofia dos nossos dias. Essa se chama a filosofia do hedonismo. O prazer pelo prazer, o prazer a qualquer custo e preço. Não importa se depois eu vou ter que apodrecer na cadeia, não importa se depois eu vou levar uma doença sexualmente transmissível para minha esposa dentro de casa. O que interessa é o prazer pelo prazer. Não importa se a Polícia Federal vai bater na minha porta às 6 horas da manhã. O que importa, o que interessa é o prazer pela corrupção, que vem da corrupção. Terceiro P, falamos do poder, falamos do prazer. Terceiro P, prestígio. Sabe o que isso quer dizer? Holofotes,
Sabe o que isso quer dizer? Plataforma, palanque. Os homens estão se autodestruindo por causa do prestígio ou fama e prestígio, poder, prazer, prestígio e por último, o quarto P, posses. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu acumular, mais respeito eu vou desfrutar dos que estão à minha volta. Quanto mais eu puder adquirir, quanto mais eu puder reter comigo, melhor vai cair o pronome de tratamento doutor. Porque o doutor, e às vezes, e na maioria das vezes, esse doutor não vem pelo conhecimento adquirido, esse doutor vem pelo poder, pelo prestígio, pelo prazer e também pelo acúmulo de coisas, de posses, de bens. Como Charles Swindoll acertou em cheio, vivemos um tempo tal qual nos dias de Noé, onde os homens não estão nem um pouco preocupados com o que preocupa o coração de Deus. Pelo contrário, quanto mais poder, melhor. Quanto mais prazer, melhor. Quanto mais prestígio, melhor. E quanto mais posses ou bens, melhor. Não interessa se, como nos dias de Noé, eu for pego de surpreso, não interessa. E para concluir, como nos dias de Noé, convivemos com uma geração egocêntrica e promíscua, como nos dias de Noé, convivemos com uma geração que multiplica a maldade e a corrupção generalizada, domina e campeia. Como nos dias de Noé, é crescente o número de gente que despreza, que ignora, que não leva em conta o lugar que Deus deveria ocupar em suas vidas. E em quarto lugar, como nos dias de Noé, nós estamos vendo crescer cada vez mais entre nós uma geração incrédula, descrente, carnal, nos dias em que vivemos. Homens carnais, homens incrédulos, homens descrentes. Deus age de maneira sobrenatural debaixo dos seus olhos, e eles dizem: eu não creio, isso é obra do acaso, isso foi uma intervenção especial daquele médico, não, isso eu não creio. Ontem eu conversava com o pastor Horácio ao telefone, e ele falava sobre um dos membros de sua igreja que experimentou um milagre, um verdadeiro milagre, uma ação sobrenatural de Deus na vida dele. Logo no início da explosão da Covid no Rio de Janeiro, quando muitos não conheciam ainda os sintomas, um membro de sua igreja apresentou todos os sintomas, e ele procurou a UPA, ali na região de Anchieta, de Ricardo de Albuquerque. Quando ele chegou lá, ao ser atendido, as pessoas disseram: olha, nós não temos como fazer nada, o senhor volta para casa, isso logo vai passar. Deu ali um remédio para dor de cabeça, alguma coisa assim, e ele com febre, ele já sem paladar, há 11 dias vitimado pela Covid. 11 dias, aquele quadro perigoso que vai do 9º ao 13º dia, onde a situação se torna mais grave e irreversível. De repente, um médico federal estava lá dentro do local onde ele tinha buscado socorro,
E o médico saiu, tinha ido lá para dar uma palestra. E o médico, quando saiu, o encontrou e disse: o que que houve? O que está acontecendo? A enfermeira fez as considerações dela e ele explicou o que estava acontecendo. Não vai embora não. O médico disse para ele: não vai embora, vem cá. Examinou ele. O remédio que haviam dito para ele que não tinha, o médico foi lá dentro e pegou e disse: você está com a Covid. O remédio é esse, você vai usar assim, assim, assim. Você vai levar agora esse para usar dessa e dessa forma. É dessa maneira que vai ser o seu tratamento. Ele já não respirava direito, pulmão comprometido. E ele disse, encontrando o pastor Horácio, disse: foi Deus quem mandou aquele médico naquela manhã, para aquela palestra e naquele lugar. Porque se eu não recebesse aquele entendimento, eu estava morto. A ação de Deus, um homem compromissado com Deus, um homem sensível ao mover de Deus, ao agir de Deus, não ignora isso, não despreza isso. Não foi a agenda de um secretário de saúde, não foi a necessidade de um posto de saúde, de uma UPA, não foi de uma clínica de família, não foi Deus agindo de maneira sobrenatural para poupar a vida do seu servo, e ele deu testemunho disso. Foi Deus agindo. Vivemos dias com uma geração incrédula, descrente, carnal, escarnecedora do mover de Deus. O apóstolo Pedro disse o seguinte: sabei primeiro que nos últimos dias, escute isso, os últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda dele? Desde que os pais dormiram, todas as coisas estão do mesmo jeito, desde a criação. Eles, de propósito, ignoram isto. Isso quer dizer, são incrédulos assumidos, são escarnecedores assumidos, são zombadores assumidos. Eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água ela subsiste. E diz o apóstolo Pedro: isto é a marca de uma geração perversa, que será conhecida nos últimos dias. Sabe qual é a solução? Sabe quem é a solução? Eu e você, os remanescentes do Senhor. O profeta Ezequiel falava sobre essa experiência, os remanescentes do Senhor. O profeta Jeremias falava da sua experiência. Ele dizia: eu não me corromperei, eu não me permitirei corromper. Se você puder, Ezequiel capítulo 44, nós lemos esta palavra do profeta, Ezequiel 44, verso 23: a meu povo, os remanescentes ensinarão a distinguir o santo e o profano, e farão o meu povo discernir entre o impuro e o puro. A igreja de Cristo precisa cumprir o seu papel. Eu e você, como servos de Deus, precisamos cumprir esse papel, o nosso papel. Homens e mulheres crentes, crédulos, que conhecem o Deus ao qual estão servindo, assumirem essa função de dizerem: isto não é de Deus, isto não provém de Deus, cuidado, atenção, arrependam-se. Jeremias, no capítulo 15, no verso 17,
disse o seguinte: nunca, testemunho do profeta, nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem com eles me regozijei. Por causa da tua mão eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Eu me mantive separado, eu não me contaminei, a despeito de ser tido como indesejado, a despeito de ser perseguido e lançado num fosso, numa cisterna, eu não me contaminei com os que zombavam, com os que escarneciam. Eu não me juntei a essa geração carnal e incrédula. Eu não me deixei levar por eles. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de mim, de você, das nossas vidas, e que o alerta de Jesus encontre em mim e em você homens e mulheres que serão achados como obreiros que não têm do que se envergonhar, que serão achados para ouvirem: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Que eu e você sejamos aqueles que, ouvindo Jesus bater a porta, como Ele está batendo: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouve a minha voz e abre a porta, eu entro para estar com você, e você estará comigo. Obrigado, Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado por essa palavra de alerta. Obrigado, Deus, faz de nós homens e mulheres sensíveis ao mover, ao agir do Senhor. Nos dê, Senhor, discernimento, entendimento. Nos dê, ó Deus, uma visão de compromisso contigo, com o teu reino, com a tua igreja e com a tua palavra. Senhor, renova o teu cuidado sobre nós, e que Deus, como nos dias de Noé, o Senhor achou graça em Noé, nós também, como servos, como homens e mulheres, como igreja do Senhor, que o Senhor ache graça em nós, que o teu favor seja sobre nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém e amém. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo, e não há nada impossível para ti. Senhor, tu
és onisciente, pois tu sabes tudo, e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajude a lutar contra todo o mal que vem nos assolar. Senhor, és tão amoroso, pois teu amor é infinito. Tu nos ama cada dia mais e mais. Senhor, a ti suplico agora que tu nos enches com o teu poder. A ti queremos engrandecer, ó meu Jesus. Senhor, a ti nós somos gratos, pois tu nos deste a salvação. Quando